Oi, pessoal, estamos de volta com o Diário Mais. E vocês devem estar perguntando que cenário é esse, né? Eu vim a uma consulta muito importante para tirar algumas dúvidas para vocês. Eu estou aqui na Clínica Profilax e estou com a doutora Rosana Manarino. E ela, gente, vai falar um pouquinho para a gente de um assunto muito importante. Ela é aqui especialista, né, em pneumologia pediátrica e está esfriando Teresópolis. Então, quais são os primeiros cuidados? Primeiramente, tudo bom? Tudo bem, querida. Então, a gente tem que ficar muito preocupada nessa época do ano, né? Nós estamos no outono, daqui a pouco estamos no inverno, e realmente em Teresópolis a temperatura cai bastante. E o que incomoda muito as mamães, até os idosos, é que assim, varia muito a temperatura dentro do mesmo dia, né? Então, de manhã está um pouquinho mais quente, depois vai esfriando, e isso as pessoas que têm assim, comorbidades, asma, bronquite, bronquiolite, o idoso que é DPOC, essas quedas bruscas de temperatura é muito ruim para esse grupo de pessoas. Então, assim, cuidados com as crianças e com os idosos. Por que citando crianças e idosos? Porque são justamente os grupos de faixa etária que essas doenças têm um agravo maior. Então, além da gente manter os cuidados de manter a criança sempre bem agasalhada, a criança que frequenta a creche fica mais resfriada do que a criança que não frequenta a creche, porque tem uma circulação de vírus maior nesses ambientes. Evitar ambientes fechados, principalmente com criança recém-nascida e lactentes. E importante, que às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas o meu bebê não pode receber visita, recém-nascidos, até uns 6 meses de vida, é bom restringir um pouco a visita, porque o adulto, às vezes, carrega o vírus e no adulto não acontece nada, e na criança pequena é um desastre. Olha, interessante isso, porque normalmente a gente fala assim, bom, se eu não estou resfriada, eu posso visitar, mas nem sempre eu vou estar demonstrando e posso carregar o vírus. Você pode estar no período de latência, então você está carregando o vírus e não está demonstrando ainda sintomatologia. E às vezes o vírus para o adulto não é praticamente inofensivo e para a criança ele pode causar até uma internação. Então, assim, evitar lugares fechados, ficar com a criança mais em casa mesmo e ter esses cuidados de visita e sempre uma coisa importante, lavar as mãos e passar álcool. Isso é importantíssimo para quem tem criança pequena em casa. Porque o vírus, além de você pegar uma virose, uma doença respiratória, uma pessoa espirrou perto de você, aquela pessoa espirrou na mão, não teve cuidado, não lavou a mão, passou a mão na maçaneta, você põe a mão na maçaneta, você está transmitindo o vírus. Então, é importante a lavagem das mãos e a utilização de álcool gel. E, além disso, o que a gente tem que fazer é a vacinação, né? A gente está já na campanha do governo da vacinação contra a gripe, então é importante os grupos de risco de se vacinarem, porque a doença nesse grupo de risco tem um desfecho pior, pode ter, né? Mas os outros grupos etários também se beneficiam da vacina. Então, quem quer vacinar, pode se vacinar. A vacina, então, já está disponível na rede pública e na rede privada. A rede pública trabalha com a vacina trivalente e a privada com a quadrivalente. Só tem uma diferença, porque a privada tem um adicional de mais uma cepa do influenza B. Aí a pergunta que todo mundo faz, essa vacina tem o H1N1, tanto a do governo quanto a da rede particular tem o H1N1. O H1N1, o H3N2 e 2 cepas da influenza B. E uma coisa importante, eu me vacinei no passado em junho, eu tenho que esperar junho para me vacinar? Não é necessário. Entrou a campanha de vacinação, pode se vacinar, tá? Interessante. É necessário você ter um pedido para conseguir essa vacina ou não? Esses grupos podem se vacinar? No governo, a vacina está disponibilizada para lactentes acima de 6 meses até 9 anos, para os grupos de risco e para os idosos. E para gestantes também. Fora esse pessoal que não está contemplada no governo, pode procurar as redes particulares para se vacinar. Legal. E lembrando que a rede particular ainda tem, né, essa questão de ter mais uma... No caso, a gente trabalha com a vacina quadrivalente, são doses individuais que já vêm prontas para aplicação. Legal. Tem reação? Toda vacina dá reação. Então, ela pode ter uma febre baixa, um pouco de uns espirros, mas são reações leves. Agora, importante, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Isso não acontece. A vacina é de vírus morto, então a pessoa não vai ter a doença. O que pode acontecer quando eu tomei a vacina, eu já estava um vírus, uma virose incubada, um vírus já no meu organismo, e aconteceu independente da vacina, tá? A vacina não causa gripe.
E o que as pessoas também confundem um pouco, eu tomei a vacina e vivi gripado. Na maioria das vezes é resfriado, que são quadros mais leves. O quadro de gripe, com febre, dor no corpo, prostração, a pessoa realmente fica deitada, febre alta, dificuldade respiratória, diferente do resfriado. Então, na maioria das vezes, as pessoas ficam resfriadas, não é gripada. A gripe realmente é causada o mais importante é o vírus influenza. Tem outros vírus que também causam gripe, mas o mais importante é o vírus influenza. E outra coisa importante é que esse vírus, a vacina é sempre feita com a cepa mais circulante no ano anterior. Então, a Organização Mundial de Saúde, por volta de setembro, ela já disponibiliza qual é o vírus que vai estar na vacina do ano seguinte. Tá? Então, essa vacina sempre tem essa mutação, porque o próprio vírus sofre mutação. Então, de vez em quando, essa vacina, os componentes da vacina sofrem alteração. Bacana. Dentro da tua área, na pneumologia pediátrica, né, quais são assim, os sintomas? O que a mamãe precisa reparar quando deixou de ser um resfriado simples e a criança pode ter um quadro até respiratório grave? O que ela precisa reparar? O mais importante na criança é a criança que deixa de comer, a criança para de comer, a criança fica prostrada, largada, está com febre. Passou a febre, ela continua largada, é um sinal de alerta. E a dificuldade respiratória, que a gente chama do desconforto respiratório. Se o bebê começa a aba do nariz, as asas narinas começar ele respirar, solicitar isso, é porque ele está ficando cansado. A gente também assim, a fúrcora, né? Quando ele respira, isso aqui entra, a mamãe até fala, doutora, está entrando aqui na garganta. É um sinal de alerta. E também quando a gente vê que quando ele respira, também entra muito, afunda o diafragma e os intercostais. Então, assim, são sinais de alerta, que aí a mãe deve procurar uma orientação médica ou até mesmo uma emergência, o que for mais rápido. Certo. As mamães costumam fazer aí, né, regularmente a visita ao pediatra, mas existe, principalmente para nós que estamos aqui em Teresópolis, em locais frios, né, essa necessidade de procurar realmente um especialista, né, o pneumologista, principalmente pediátrico, né? No caso, a pneumologia pediátrica cuida das doenças das vias aéreas superiores e inferiores, as rinites, sinusites, as bronquites, asmas, pneumonias e outras doenças, né? Mas assim, esse grupo aí, bronquiolite, são as mais comuns. Na maioria das vezes, os pacientes chegam até nós referenciados pelo próprio pediatra ou até mesmo por a mãe conversando com outra que já está acompanhando e vê que o filho não está melhorando, acaba solicitando uma consulta. É muito importante ter esse acompanhamento do pediatra nesses casos e do pneumologista para essa criança ter um desfecho melhor. Porque a criança que é acompanhada, que tem esses problemas respiratórios, ela vai crescer, vai ter uma infância saudável e isso vai ter um adulto saudável. Porque se essas doenças a gente não tem um controle, não tem um tratamento, mas fulano, costuma muito falar, meu vizinho não fez nenhum tratamento e está bem. A gente, olhando para a pessoa, a gente não pode dizer se a pessoa está bem, mas faz um exame, uma tomografia, faz uma espirometria, uma prova de função pulmonar, aí você vai ver realmente que ele tem uma sequela e você olhando para ele não diz, né? Então, realmente é importante esse acompanhamento para você garantir que esse adulto vai ter uma função pulmonar normal. Legal, muito bacana. Além disso, algumas outras indicações de vacina, já que estamos aqui na profilaxe, né? E eu vacinei muito aqui também a minha filha, que foi muito bacana. E, então, assim, tem mais alguma indicação para a gente? Assim, em relação mais a essa época de outono e inverno, a gente faz destaque das doenças respiratórias. Então, tem a vacina, como a gente já falou, da gripe, as vacinas da pneumonia, que tem a Prevenar, né, que é a Pneumo 13, que está na rede particular, e a Pneumo 10, que está na rede pública. E as vacinas de meningite, que também são doenças que têm maior incidência no inverno, justamente porque as pessoas ficam mais em locais fechados e acaba tendo uma transmissão maior. Então, são essas, nessa época, são as principais vacinas que a gente tem que estar atento ao calendário vacinal. Legal, muito bem. Muito obrigada, doutora Rosana. Um prazer, gente. Eu espero ter ajudado vocês, né? Todo mundo que é mamãe, né? Que já sabe, a gente fica aflita e sabe que chegou o inverno, sempre vai ter um quadro desse, é confuso, mas dá para, inclusive, prevenir, né, doutora? Exatamente. A prevenção são esses cuidados, né, de evitar contato com outras pessoas doentes, a vacinação, a lavagem das mãos, o aleitamento materno é importantíssimo porque ajuda bastante na prevenção das doenças, porque pelo aleitamento materno a gente sabe que a mãe transmite anticorpos, né, além de todas as outras substâncias para o seu bebê, e esses anticorpos são células de defesa que vai assim, proteger a criança durante esse período de vida, até os 2 anos de idade. Então, é importante o aleitamento materno e é uma forma principal de prevenção.
Uma coisa também importante que eu esqueci de falar é a questão do tabagismo. Então, assim, o bebê não pode ter contato com ninguém que fume. É muito comum você falar, não, mas eu fumo na varanda, eu fumo do lado de fora da casa. Mas se você fuma fora e entra no ambiente onde está a criança, você acaba exalando aquele odor, né, a nicotina, e acaba irritando a via aérea do bebê. E a mãe fumante, que fumou durante a gravidez, essa criança tem mais chance de também ter doenças respiratórias. Então, a gente tem que também focar no tabagismo e sempre abordar esse assunto com os responsáveis, porque às vezes na primeira consulta eles não falam, né? Então você tem que perguntar, alguém fuma? Ah, minha sogra, minha mãe, mas já não, quase não tem contato com a criança. Daqui a pouco você vai ver, fica todo dia na casa da avó e você está tratando, não melhora, e pode ser o tabagismo o desencadeante de todas essas crises alérgicas. É importante, muito importante. Certo, muito bem. Muitas dicas, né, pessoal, aqui no Diário Mais com a doutora Rosana, aqui na Profilax. Então é isso. Vou deixar para vocês o contato, se vocês quiserem saber mais, tirarem dúvidas, podem ligar aqui para a Profilaxis, né? Porque é aqui que a doutora Rosana atende, então é bom que já tem tanto as vacinações, né, as vacinas, né, que você precisa, e também a indicação de uma médica responsável que entende do assunto e pode ajudar aí o seu filho, o seu bebê, ou até mesmo, né, as pessoas adultas e idosas. Minha área é só da pneumologia pediátrica, mas acaba que a gente dá uns conselhos para os pais também e para os avós. Mas a vacinação na profilaxis... Geral, a gente aqui tem vacina tanto do adulto quanto da criança. Uma coisa importante, às vezes você tem um bebê em casa, você vacinou o bebê, mas não vacinou a avó, não vacinou o pai. Então, assim, importante. Outra coisa importante que a gente está vendo ressurgir no adulto e no idoso é a coqueluche. Então, já está sendo preconizado a vacina, se atentar para esse idoso e para esse pai, se a vacinação da coqueluche está certa, porque conforme a pessoa vai atingindo a idade adulta e o idoso, a queda da imunidade, então é importante fazer uma dose de reforço nessa população, porque ele acaba transmitindo a coqueluche para o recém-nascido. Então, muitas maneiras de prevenir, doutora Rosana, muito obrigada, tá bem? O Diário Mais vai ficando por aqui com essa dica aí de saúde para vocês ficarem ligados, tá? Um grande beijo, pessoal. Até mais.